Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 21 de abril. Uma manhã preguiçosa, onde estamos, num dia de feriado. E quando nós estamos assim, nós relaxamos. Nós nos deixamos levar pelo horário do dia, nós nos deixamos levar pelas atividades que nós temos, Já programamos para fazê-las. Uns já acordaram mais cedo, já estão em atividades desde mais cedo, outros estão acordando ainda ao longo desta manhã, mas o que nós precisamos entender que não importa se nós acordamos bem cedinho ou se nós deixamos o nosso corpo no transcorrer do feriado ir acordando devagarzinho. O importante é nós agradecermos esse Deus maravilhoso que nos permite acordarmos, nos permite estarmos aqui mais um dia para glorificar o santo nome desse Deus maravilhoso, que tudo Ele nos guarda, tudo Ele está à frente e tudo nós precisamos entender que existe um propósito para todas as coisas. E hoje, meditando na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos traz ao nosso coração, me veio a imagem de uma escalada. Quando homens e mulheres se propõem a fazer uma escalada, escolhem o melhor pico, escolhem como é que eu posso usar a palavra? As características desse pico, aonde vão poder subir o mais alto, passar por obstáculos difíceis, objetivos na qual muitos ainda não alcançaram. Então, esses homens e mulheres, ao longo deste preparo, vão fortalecendo o seu corpo para que, quando eles forem subir aquele pico, o seu corpo físico esteja preparado para as intempéries do dia, as intempéries do vento, as intempéries do frio, para suportarem no seu corpo físico a carga que vai vir de cansaço, a carga que vai vir do esforço. Então, o que impulsiona um homem e uma mulher a escalar o topo de uma montanha? Quais os equipamentos eles levarão? Qual o preparo precisarão ter? Quantas horas precisarão de dedicação e de esforço? A melhor escolha, o melhor pico, a altura mais elevada, o recorde que ninguém alcançou. E eles foram e iniciaram a escalada. Foram os primeiros passos, no início tudo certo. Passos confiantes e fortes, mas no meio da escalada veio o cansaço, veio as intempéries, vieram os ventos, veio o frio ou o calor em excessivo, e no meio da escalada, no meio daquele percurso, a olhar para o topo, parecia tão longe e impossível. Então o medo e a insegurança alcançaram aqueles homens e mulheres. E de repente, uma pisada em falso. Eles perderam o controle, perderam o alvo e caíram, despencaram. Tudo parecia uma eternidade naquela queda, em frações de segundos. Um filme passa na mente e no coração daqueles homens e mulheres tão destemidos, que se prepararam tanto, planejaram tanto para alcançar o cume mais alto. Agora o que resta são giros no ar, as feridas no corpo e o lamentar a queda. Ficaram pendurados por uma corda, pelo cinto e por mãos que os sustentaram. E você nem sabe, ou eles nem sabem, quem são, de quem pertencem aquelas mãos que os seguraram. Mas nós sabemos e nós trazemos essa escalada
desses homens e mulheres para o nosso dia a dia, para a palavra do Senhor. A corda significa a palavra que nos sustenta, que nos dá o firmamento, que nos faz estarmos seguros. O cinto de segurança é o Espírito Santo, que sempre está nos alertando, sempre está nos trazendo o alerta na qual nós precisamos entender que aquele território não é bom. E as mãos que seguraram aqueles alpinistas foi a mão de Deus, porque o Senhor sempre está cuidando dos seus. Hoje nós temos a oportunidade, como estes alpinistas, esses desbravadores que buscaram incansavelmente alcançar o topo do mais alto das montanhas, o mais alto cume. Hoje nós temos a possibilidade de recomeçar, de não desistir, mesmo diante a quedas, a tropeços, a deslizes. Deus estará sempre ali para te segurar. A palavra do Senhor, ela está no livro de Judas, o capítulo 1 e os versículos 24 e 25, que diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, a majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Aquele que nos sustenta, aquele que é poderoso para impedir que nós nos machuquemos, para impedir as nossas quedas, mas nós precisamos estar atentos, visão, ouvidos, a mente conectada, o coração ligado ao Senhor. Aquele que é poderoso para impedir as nossas quedas, para nos ensinar o caminho, para nos lavar do pecado, nos conceder vestes novas, nos dar forças para alcançar o cume do pico mais alto. Esse é o Senhor, o nosso poderoso e Salvador. Confesse os teus pecados, as tuas quedas, os teus deslizes, as tuas falhas, os teus erros e as tuas iras, a falta de perdão. E quantas vezes você saiu do caminho daquilo que o Senhor traçou para a tua vida? Mas não recue, não desista. O Senhor, assim como segurou aqueles homens e mulheres que pensaram que sozinhos eles iriam conseguir alcançar o cume mais alto, assim o Senhor está conosco no dia de hoje. Mesmo com tantas imperfeições que nós temos, com tanta coisa que nós precisamos ainda nos esvaziarmos, nos limparmos, o Senhor é aquele que é poderoso para impedir que nós venhamos a cair e para nos apresentar naquele grande dia sem mácula. E com a alegria do Espírito Santo nós vamos entender que a corda do Senhor, que é a palavra, que o cinto de segurança, que é o Espírito Santo, e que as mãos de Deus, que está sempre conosco, nos guiando todos os dias, é aquela que vai nos impulsionar, nos levar cada vez mais à frente, não a conquistar altos cumes, mas a conquistar a compreensão da palavra, a trazer ela a fazer morada no nosso coração, a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, e que o nosso foco seja proclamar a palavra do Senhor. Não olhe as tuas quedas, mas olhe para frente, para aquele que está nos impulsionando hoje a avançarmos, a jamais desistir. Está nos impulsionando a lavar as nossas vestes, nos dar vestes limpas, nos dar um coração pulsante, olhos de águias, visão de águias, e para que possamos voar além das nossas limitações e agradecer ao Senhor
nosso Deus e Salvador, por essa oportunidade, hoje e sempre. Que ao longo desse dia você possa meditar nessa palavra e possa agradecer ao Senhor por Ele ser o nosso sustento, por Ele ser as nossas mãos fortes e por Ele estar sempre conosco, nos guardando e nos conduzindo a nós, a nossa família e a todos os que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, amém.